Olá a todos, sejam bem-vindos. Estou eu aqui, Juan, e também a Daiane, aqui na equipe técnica da Renasoft, para tentar ajudar e contribuir com todos em relação aí às novas determinações, às novas regras, às novas validações da Cefaz, enquanto a NT 2025-001, que foi aplicada, de fato, a partir de segunda-feira, né, dia 6/10, eles começaram aí a aplicar as novas regras dessa NT, e a gente está percebendo que o pessoal está com bastante dúvida e a gente veio tentar ajudar aqui de alguma forma, orientar sobre os preenchimentos, o que mudou. A primeira coisa que vocês têm que saber é que essas alterações são relacionadas ao manifesto e elas são aplicadas em cargas de lotação. Tá? Cargas de lotação. O que é carga lotação? Que é uma coisa que o pessoal tem bastante dúvida. A Cefaz entende carga lotação como uma carga onde a gente tem um manifesto de um CTE apenas. Dentro do manifesto, só um CTE. Né? Então, a Cefaz entende que é uma carga lotação. Tem algumas dúvidas, e aí essas dúvidas são gerais da comunidade como um todo, porque a Cefaz não deixou claro como é que vai ser isso, é quando essa carga está fracionada dentro desse caminhão, isso é, não vai ter só a sua carga, vai ter carga de outras pessoas. Deixa eu falar para a Daiane mandar um oi aqui e a gente falar um pouco disso, né, Dai? Realmente a gente teve bastante cliente com dúvida referente a essa parte de o caminhão ser compartilhado ou não, né, no transporte da mercadoria. E aí a gente não tem informação se a Cefaz vai tratar isso de uma forma diferente ou não. O que a gente sabe neste momento é que MDFEs que têm apenas um CTE são entendidos como carga lotação. Então, se esse é seu caso, você vai precisar informar esses dados novos, mesmo que tenha outras cargas dentro desse caminhão. Também orientamos a que você conversar com o pessoal da tua contabilidade para ver se não tem alguma coisa, alguma orientação que eles receberam em relação a isso. Para nós, nesse instante, é o que tem de orientação. Então, o manifesto carga-lotação precisa dessas informações mais novas. Também eu preciso dizer para você que, para ter acesso a estes campos novos para preenchimento no MDFE, você precisa estar na última versão do sistema, que é a 5.25.10.01, onde a Daiane está apontando ali, né? Precisa estar nesta versão, senão esses campos não vão aparecer e você não vai conseguir fazer, e você vai, na hora que tentar aprovar, vai receber principalmente, né, primeiro, a rejeição do NCM, tá? Então é a primeira coisa que vai acontecer se você não informar a Daiane, acho que tá exatamente, ó, tá te dando exemplo. Então você vai tentar fazer esse MDFE, vai retornar essa rejeição aí para você. Para atualizar, você vai nesse artigo aqui onde está esse vídeo, eu vou deixar um link aqui para você, você clica nele e mostra exatamente como fazer a atualização do seu sistema. Legal? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender, então, já falei da carga lotação, as pessoas já sabem o que é isso, e a gente vai falar então agora um pouco dos campos ou das informações que precisam estar agora nesse MDFE que serão validadas. A primeira coisa que a gente vai falar é do NCM, certo? NCM, esse número que tem ali, que é um código de 8 dígitos, né? Que a pessoa pega onde isso, Dai? O NCM, normalmente, ele já vem na nota fiscal eletrônica que foi vinculada lá no seu conhecimento de frente. Vai ter a descrição do produto, na frente tem uma coluna de NCM, né, que vai ter tem os números, são 8 dígitos, né, às vezes pode ter um zero à esquerda, mas é desconsiderado. É sempre 8 dígitos que a gente vai digitar aqui nesse campo de NCM. E é sempre importante colocar o NCM do produto predominante da carga. Então, por exemplo, eu tenho mais de um produto que eu estou transportando nesse conhecimento de frete nesse manifesto, porém, o produto um ele vai ocupar 60% do caminhão, o produto 2, 40%. Eu vou colocar o NCM do produto um.
Legal, então assim, é bom entender que o NCM que vai ali é apenas um e é da carga predominante que vai nesse caminhão. A carga predominante varia um pouco de interpretação, mas normalmente ou é o que tem mais quantidade ou mais volume lá dentro desse caminhão. Então, você vai saber aí da carga que você vai estar transportando, qual é o caso, né? Qual é a questão em relação a essa carga predominante. Aí você preenche o NCM neste campo que a DAI está parado com o mouse ali, né? Coloca ali a descrição da carga predominante e preenche o NCM. Eu vou pedir para a Daiane, inclusive, a gente tem um manifesto aqui, né? Ela vai colocar um NCM para a gente poder aprovar. Na verdade, nós vamos aprovar é, dois manifestos aqui para vocês entenderem, tá? Então, ela já colocou o NCM, só daí agora dar continuidade, então, ao preenchimento do manifesto. O que mais, além do NCM, tem? Tem informações de pagamento. Agora, é obrigatório nessas cargas lotação você informar como esse frete vai ser pago, certo? Então, Daiane, fala para o pessoal como é que é composto essa ideia, o que, que a Cefaz espera que tenha ali para eles saberem exatamente como utilizar. E indica onde é que está isso. Certo. Na tela de emissão do manifesto, depois que você confirmar que você vincular o seu transporte, a seguradora, tudo certinho, você vai clicar no botão itens F6, pagamento do frete. Ele vai abrir essa primeira tela aqui para você realizar o preenchimento. A Cefaz, ela pede para você preencher da seguinte forma, tá? Se o seu motorista ele é próprio, ele é um contratado da transportadora com regime CLT que já tem o pagamento mensal fechado, o responsável pelo pagamento é o seu cliente e os dados aqui de quem vai receber é o da transportadora. Se for um motorista terceiro que a transportadora contratou para fazer esse transporte, o responsável pelo pagamento é a transportadora e aqui são os dados de recebimento do motorista. Tá, então vamos lá. Responsável pelo pagamento é um item importante. Se ele é motorista aí do teu quadro de funcionários, quem é o responsável pelo pagamento é a empresa que está te pagando. Certo? Isso, Agora, se você está contratando um motorista, quem é responsável pelo pagamento daquele motorista é você. Aí é a tua empresa que vai. exatamente. Então vamos lá, Dai, vamos fazer uma ideia como se nós aqui estivéssemos, assim, tendo um motorista aqui que é da nossa empresa, que nós que vamos fazer o pagamento dele. Tá. Próprio, a gente vai fazer com um motorista próprio. Então, nesse caso, quando o motorista ele é próprio, aqui no responsável pelo pagamento, eu vou puxar o meu cliente que está pagando a transportadora por esse serviço, tá? Vou puxar aqui o cliente e aqui embaixo eu vou informar como é que eu vou fazer o recebimento, o pagamento desse valor. Como é que eu vou receber, na verdade, né? Porque como aqui o responsável pelo pagamento é o meu cliente, que ele vai pagar para mim, transportadora, eu vou receber através de uma instituição de pagamento de frete, que normalmente são as emissoras de CIOT. Eu vou receber por transferência bancária ou boleto, porque aí eu coloco as informações bancárias, que é o código do banco e o número da agência, ou eu vou receber por Pix, porque aí eu pego e coloco aqui a chave Pix, onde eu vou receber esse valor. Tá, se a pessoa for fazer um DOC, uma transferência, um boleto, ela vai ali na bancária, informações bancárias. Se for por uma IPEF, gente, não é banco, tá? É uma instituição que é ali legalizada pela NTT para fazer essa transação em relação aos documentos, às questões de transporte. E se for Pix, aí você vai colocar, como a Dai está colocando ali, a chave Pix. Agora, é importante que se você for fazer com o pagamento através de a parte do banco, aí você vai ter que colocar ali qual que é a instituição do pagamento, código do banco e a agência. Perceba que não vai ali o número da conta bancária, nem nada disso. Né? É o banco e a agência, certo, Dai? Isso, exatamente. Informações bancárias é só isso aqui. Você vai colocar os 3 dígitos do código do banco, normalmente 001, 341, e a agência que vocês podem colocar o hífen para separar o dígito, mas também vocês conseguem colocar o dígito direto. Tá. E é importante dizer que essas informações, nesse momento, não estão ainda automatizadas. Por que que elas não estão?
porque ainda não se havia, ou não se tem até esse momento, uma clareza muito grande da Cefaz. Assim que consolidar um pouquinho mais, nós vamos transformar essas coisas aqui em coisas mais automatizadas, coisas que você pode setar alguns padrões, trazer, por exemplo, isso quando você pega um motorista, trazer algumas informações ali do motorista que você já cadastrou. Tá? Então, é um momento provisório de transição, onde a gente não trouxe ali essas informações de maneira automatizada, justamente para a gente perceber como é que a Cefaz ia entender isso e gerar essas questões. Então vamos lá. A Daiane colocou ali então que este pagamento do cliente A, isso é para quem eu estou fazendo esse transporte, está sendo via chave Pix, né? É assim que vai ser pago, e ela vai colocar ali, agora vai falar sobre o valor. Isso. Esse MDFE, eu vou colocar aqui, eu vou receber o pagamento desse meu cliente A à vista. Ele vai me pagar o valor cheio todo de uma vez, tá? Então, aqui eu deixo a opção de à vista. Essa flag de veículos de frotas dedicadas, ela vai ser marcada se esse transporte que o caminhão vai fazer, ele vai ser feito somente dessa carga. Né? Se ele for, por exemplo, carregar outra carga de outra transportadora, de outro cliente de vocês, vocês deixam essa flag desmarcada, tá? Nesse caso, eu vou marcar. Vou confirmar. Vai abrir para mim esses botões aqui embaixo de novo. Eu vou clicar em pagamentos F5, que é onde eu vou colocar o valor que eu vou receber, quando eu vou receber, né? Referente ao que eu vou receber. É importante entender lá na tela de trás que ó, o total contratado, o total do contrato está zero. Por quê? Porque esse total do contrato vai sair agora de como isso aqui vai ser composto. Né? Daí que vai preencher lá. Não adianta você querer preencher lá antes que você não vai conseguir. Tá? Então, agora a gente vai fazer a composição deste pagamento. Isso. Vou supor, é possível fazer uma composição, por exemplo, o meu frete ele é R$ 2.000. Desses R$ 2.000, R$ 100 é referente a vale pedágio, os outros 1.900 é referente ao valor do frete. Eu consigo preencher dessa forma, ou se é o valor completo referente ao frete só, eu coloco só referente ao frete, preencho aqui o valor só uma vez e confirmo. A data de vencimento é a data em que, até qual data eu vou receber esse valor. Tá? Então, eu vou colocar aqui que eu vou receber o valor completo daqui a 30 dias. E eu vou colocar ele separado, vale pedágio de R$ 100. Essa descrição aqui ela é opcional, tá? Não precisa preencher, é uma tag a mais que sai no XML. XML. E é importante saber que, inclusive, tudo que está sendo cadastrado aqui, gente, nessa parte de pagamento, você não vai ter impresso ela, não vai sair quando você imprimir. Isso só vai no XML, não sai no impresso. Porque aí você vai tirar o impresso, vai achar, nossa, está faltando informação. Não está, realmente não é para sair lá, só no XML. Isso mesmo. Agora eu vou confirmar, vou adicionar de novo. O meu vencimento do valor do frete, do valor recente continua dia 6/11. Eu vou receber tanto o vale pedágio quanto o valor do frete lá no dia 6. E aqui eu vou colocar R$ 1.900. Vou confirmar. Se eu fechar essa tela, o meu total do contrato ele vai atualizar. Aqui nessa tela também nós temos o link para acessar a calculadora de frete mínimo da própria NTT. Então, caso surja dúvidas de que o valor que eu estou cobrando do meu cliente ou que eu estou repassando para o motorista, ele está de acordo com a tabela de frete mínimo da NTT, você consegue acessar a calculadora e consegue fazer a simulação, né, do valor que você está cobrando para verificar se ele está de acordo, né, com a tabela. É importante que não seja menor do que o que tem lá na tabela de piso mínimo, porque acarreta multa posteriormente para vocês. Então, é um valor que tem que ter muito cuidado na hora de preencher. E recomendamos fortemente que você fale com a sua contabilidade sobre isso, que pegue informações sobre o piso mínimo, sobre esse frete mínimo, porque as informações que nós temos é que as fiscalizações em relação a isso, elas serão amplamente aumentadas e os valores de multa são salgados. Não vai ser, inclusive, necessário que o agente fiscalizador pare você na barreira para obter essa informação.
Então vai ser uma fiscalização, inclusive, eletrônica. Não vai precisar parar você, tá? Parar o caminhão, falar com o motorista. Então, passou no posto ali de circulação, e eles já vão bater através das informações enviadas. Não representa, por exemplo, o frete mínimo, eles vão aplicar multa e, pelo que a gente viu da multa, de R$ 550 a mais de R$ 10.000. Então fica muito esperto em relação a isso e tenta fazer com que o pagamento do frete reflita realmente a uma composição que tenha aí a ver com o frete mínimo, para que você não seja aí autuado, multado. Inclusive essa multa ela pode ser enviada posteriormente, tá? Não precisa ser exatamente na mesma hora. Então a Cefaz tem condição de multar para trás. Sobre a questão de frete mínimo, é uma coisa de 2018, então faz bastante tempo que está rolando, só que agora eles estão aumentando a fiscalização. Então, fica a dica aqui da calculadora de frete, você pode clicar aí nesse link, abrir lá, fazer as simulações para você perceber se está dentro ou não da sua realidade. Continuando, então, Dai. Certo. Finalizando aqui esse preenchimento, eu posso fechar essas duas telas e eu já consigo fazer a aprovação desse manifesto. Só ressaltando uma outra questão referente a esses valores, esse meu total do CT aqui, esse frete total aqui, seria o valor do meu CT, tá R$ 10. Eu tô falando que eu vou pagar um frete que eu vou receber um valor de frete de R$ 2.000. Então, essa é outra situação que poderia acarretar multa também, tá? Então é importante que o valor do CTE ele seja correspondente com o transporte, né, que vai ser feito, porque se os valores forem muito discrepantes, por exemplo, vou emitir um CTE só no valor de 0,01 centavos, vou fazer um manifesto e vou colocar lá um frete de recebimento de R$ 4.000. Situação que pode acarretar multa, tá? Você consegue aprovar? Consegue por enquanto, porque não está validando essa questão da diferença dos valores na hora da aprovação. Mas a multa, ela pode também chegar depois. É importante entender que a Cefaz não está fazendo nenhuma crítica sobre os valores que você está enviando. Ela não está falando está acima, está abaixo, está certo, está errado. Você preenche os valores, manda lá para aprovar, vai aprovar. Ela está, na verdade, transferindo essa responsabilidade, bem dizer, para quem está emitindo o documento, tá? Então, bora lá, daí. Nesse momento aqui, tentando fazer a aprovação desse documento. Ó, lá, MDFI aprovado. Isso não traz nada aqui na impressão, tá? Porém, se eu vir aqui, eu vou pegar o arquivo XML para mostrar a nova tag que vem. Então, isso aqui é só para demonstrar que, por exemplo, não está na impressão, mas está no arquivo que é enviado para aprovação lá na Cefaz. Ó, tá aqui, ó, tá vendo? Ó, o cliente que vai me pagar, cliente A, o CPF dele no caso, né? Aqui tem a composição, então eu falei que eu tenho um valor de R$ 100, esse aqui é referente ao o código do Vale Pedágio, né? Cada opção que eu seleciono lá, ele tem um código interno que vai no XML, aqui a opção 4, o frete de R$ 1.900, e aqui o valor total do meu contrato, e que eu vou receber o pagamento à vista, e que eu vou receber também na chave Pix. Legal, então agora vamos partir para o segundo caso, né, para a segunda demonstração aqui para vocês, que é quando esse motorista ele é terceirizado, isso sou eu que vou pagar ele, né? Não é o meu contratante que está me pagando, sou eu que vou efetivamente pagar esse terceirizado para efetuar o manifesto. A Daiane está abrindo aqui um MDFE para a gente chegar nessa parte da tela e conversar sobre isso. Colocando ali de novo o NCM, né? Isso, é importante ressaltar, tá? Eu estou usando o NCM de 1 a 8 porque eu estou usando o ambiente de homologação. Então, não vou levar multa porque não vai ser feito o transporte. Mas, se for emitir em produção, é importante colocar o NCM de acordo com a tabela certinho, tá? Exato, né? Não repliquem esses dados que a gente está usando aqui para teste, né? Você tem que ver cada caso aí. Lembrando, o NCM está lá na sua nota, na nota que você recebeu. Agora, eu vou preencher aqui o meu motorista aqui. Ele é um motorista terceiro, então o responsável pelo pagamento dele sou eu, a transportadora. Vou colocar aqui as minhas informações. Eu vou pagar para esse motorista por informação bancária.
né? Então eu venho aqui, eu coloco o código do banco e vou colocar a agência dele. E aqui eu vou fazer um pagamento a prazo, tá? Eu vou colocar aqui um pagamento a prazo. Eu vou colocar que eu estou adiantando para o motorista R$ 1.000. R$ 1.000. Esse indicador de antecipar adiantamento, ele é importante ser marcado, porque que significa que você pode pagar o valor de adiantamento para o motorista, por exemplo, na data de hoje, né? Você poderia pagar, se você vai iniciar o transporte, você emitiu o manifesto hoje, vai iniciar o transporte só daqui a 3, 4 horas, esse indicador de antecipar adiantamento quer dizer que você pode estar pagando para ele antes dele iniciar o transporte, tá? Normalmente vai ser marcado, mas tem casos em que ele vai ficar desmarcado, mas é uma questão de uma flag que fica também no XML, tá? Então, por isso que tem que tomar um cuidado. Esse aqui eu vou deixar sem o veículo de frota dedicada, porque ele vai carregar outra carga lá também, e vou fazer a confirmação para poder preencher aqui a parte de pagamento. Eu já adiantei para esse motorista R$ 1.000. Vamos supor que o pagamento total que eu faria para ele seria de 3.000. Eu ainda tenho um pendente de R$ 2.000 que eu vou discriminar aqui no botão de pagamentos. Tá, então vamos lá, só especificando o caso. Adiantei 1.000, são R$ 3.000, adiantei 1.000, faltam 2.000. 2.000 vou lá no pagamentos e agora eu vão discriminar como é que vão ficar esses 2.000 que eu vou pagar para ele. Isso. Eu vou aqui adicionar, vou colocar, por exemplo, que eu vou pagar para ele daqui a 30 dias. E esse valor de R$ 2.000 que está faltando eu preencher, desse valor, R$ 50 é referente às despesas bancárias, por exemplo, que vai ter lá na conta do motorista, né? Taxa, essas informações. Eu confirmo. Lembrando que são esses casos aí que são os casos que eu vou pagar isso, certo? Exatamente. Se eu quiser, eu posso vir aqui e colocar somente vencimento, por exemplo, daqui a 30, 20 dias, valor do frete e colocar os R$ 2.000 direto. Tá? Não precisa fazer toda essa discriminação se não for informações que você vai pagar separado e quer discriminar certinho, tá? Vou colocar aqui o valor restante do frete, que é 1.950. Só para mostrar a diferença no XML, eu vou colocar essa descrição aqui. E vou confirmar. Tem uma dúvida muito comum, Dai, do pessoal que está falando com a gente, assim, mas eu estou colocando essas informações de pagamento agora que eu vou pagar para esse motorista, eu ainda tenho que fazer CIOT, né? Então, tem os casos ali que você ainda precisa fazer CIOT. A única coisa que a NT trouxe foi, assim, desobrigou de informar o CIOT ali, o número do CIOT, mas o pagamento ele ainda precisa ser eletrônico. Isso, exatamente. Aí, preenchi aqui, é só sair da tela. Importante, tá? Preenchi o manifesto, preenchi tudo isso, por algum motivo eu não aprovei e eu quero usar esse manifesto para fazer outro transporte. Eu consigo alterar todas as informações, tá? Eu venho aqui, eu posso alterar ou excluir os pagamentos também. Então, eu discriminei os valores errados. Vem aqui, exclui, preenche de novo ou altera. E altera o valor, altera a data, altera o tipo, tá? Alterações e exclusões podem ser feitas desde que o manifesto ele não tenha status, ou seja, ele não pode estar aprovado, cancelado ou encerrado. Vou aprovar esse aqui. Aprovação, ok. Só para perceber de novo, vejo que os dados agora também não saem aí, tá? Não saem no impresso, mas eles vão estar lá no XML, que é o que a Dai vai abrir agora para a gente poder dar uma olhada. Então, quando é a prazo, fica as tags, a tag de Infipag ela fica maior, porque embaixo vai ter essa tag. Aqui, ó, é exatamente igual àquela outra, tá? Vai vir aqui discriminando os valores que eu coloquei lá na tag de pagamento, no campo de pagamentos, e o adiantamento e o total do contrato.
Aqui tá falando que o meu tipo de pagamento ele é a prazo, que é esse Indipague 1 aqui, quando tá zero ele quer dizer que é à vista. Aqui o valor do adiantamento e que eu marquei a flag de que eu posso antecipar esse pagamento do adiantamento. E aqui embaixo vai ficar as parcelas que eu coloquei lá no pagamentos. Então tem a primeira parcela que é referente aos dados, às informações bancárias, né, que é o valor de R$ 50, parcela número 1. Tá? E aqui tem a parcela referente ao valor restante do frete 1950, as duas com a data, tá? Então você pode colocar datas diferentes também. É importante que, por exemplo, eu coloquei o vencimento do primeiro pagamento dia 6. Se eu for colocar um segundo pagamento lá, tem que ser dia 6 ou posterior. Se for anterior ao dia 6, a Cefaz mesmo vai retornar erro para mim. Tá? Aí aqui embaixo, ó, tem as informações de pagamento, que eu coloquei que eu ia pagar com informações bancárias, então tem o código do banco e a agência bancária. Acho que beleza, acho que assim deu uma boa clareada para o pessoal conseguir utilizar e fazer as aprovações. Gente, a gente sabe que tem bastante coisa ainda que está obscura para a gente também, né? A nota técnica da Cefaz não trouxe uma clareza muito grande sobre todas as situações, sobre casos muito específicos. E aí, se for o teu caso, conversa aí com a tua contabilidade, vê o que eles vão te orientar em relação a isso. Quanto à parte técnica, Daiane, no sistema ali, tem algo a mais que você queira mostrar, deixar alguma dica, alguma coisa assim, ou já abraçamos tudo que a gente precisava nesse momento? A questão de preenchimento é essas partes mesmo, não tem nada a adicionar, não. É questão do formato de preenchimento. Por enquanto, a gente não automatizou muito, né? Porque ainda tinha muitas dúvidas de como é que ia ser feito os preenchimentos, o que ia ter que preencher, mas é uma questão que a gente pretende trabalhar para as próximas versões também. Tá legal, gente. A gente espera, tanto eu quanto a Daiane, quanto a Renasoft aqui, né, do Transportadora Pro, a gente espera que com isso a gente possa ter ajudado você nesse instante. A gente fica à disposição aqui no suporte para tirar alguma dúvida, alguma relação mais individual, talvez ali, embora que, de novo, né, se for muito individualizado, consulta ali a tua contabilidade para ver o que eles te orientam e tecnicamente a gente está à disposição para ensinar como é que colocaria isso ali no sistema. Tá bom? A gente sabe que tem bastante gente com dúvidas, sabe que tem muita gente neste momento buscando informação, e isso é uma busca da comunidade geral, não só aqui do Transportadora Pro, mas dos transportadores, dos embarcadores no geral. Sucesso, Daiane, obrigado, e qualquer coisa a gente fica aqui à disposição.